Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 8, Atos 8, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. A partir da palavra naquele. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém. Já foi pedido na última oração pela mensagem, para que o Senhor calhe o nosso coração. Meus irmãos, eu me lembro que o meu professor de pregação, de homilética, falecido e saudoso reverendo Otton Guanais Dourado, certa vez pregou um sermão biográfico sobre o apóstolo Paulo. E eu nunca esqueço do título desse sermão, embora não lembre de todas as suas palavras. Mas ele intitulou esse sermão, Paulo, um ministério de alegre sofrimento. Um ministério de alegre sofrimento. Isso não é o título da nossa mensagem, mas ela fala um pouco sobre isso. De fato, quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, que ainda se desenrolará a partir do capítulo 9, com a sua conversão, aqui por enquanto ele é perseguidor da igreja, mas quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós veremos que é uma vida de contínuo sofrimento enquanto ele avança até os confins da terra pregando o evangelho. E em 2 aos Coríntios, na sua segunda epístola aos Coríntios, Paulo, ele descreve a natureza sofredora, mas ao mesmo tempo alegre e triunfante do seu ministério. Ele faz isso pelo menos em duas passagens onde eu quero convidá-lo a abrir. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, de 7 a 12, e em 2 aos Coríntios, capítulo 6, de 4 a 10, e logo você vai entender a relação disto com a nossa história. Em 2 aos Coríntios 4, de 7 a 12, o apóstolo Paulo vinha falando que o evangelho resplandecia no coração dos eleitos, e eles tinham a iluminação do conhecimento, embora os incrédulos permanecessem cegos. O Deus deste século, dizia ele no verso 4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a glória de Deus. Mas naqueles a quem Deus escolheu salvar, o Senhor Jesus resplandeceu-lhes no coração pela iluminação do Espírito Santo. Então ele está falando do tesouro do Evangelho, que é Cristo. Mas ele diz, a partir do verso 7, temos, porém, este tesouro, que é Cristo, ou o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem são os vasos de barro? São os pregadores do Evangelho. Eles são vasos carregando o tesouro do Evangelho, que é Cristo. Mas eles são de barro, eles são quebráveis. E Paulo, então, passa a descrever o seu sofrimento. Na verdade, o sofrimento dos apóstolos como um todo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Observe, em tudo somos atribulados. Nós passamos por tribulação, mas nós não ficamos angustiados.
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo, para que o evangelho chegue até vocês, nós somos perseguidos, nós somos atribulados, nós às vezes ficamos perplexos, isto é, sem saber o que fazer diante das perseguições. Nós levamos no corpo o morrer de Jesus, nós somos abatidos pelo sofrimento que nos infringem por causa do evangelho, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Porém, nós nunca permanecemos angustiados, nós nunca permanecemos desanimados, nós não podemos ser destruídos e a vida de Cristo se manifesta em nosso corpo mortal. Paulo está então descrevendo, observe os contrastes que Paulo usa aqui. Veja, ele diz, abatidos, mas não destruídos, atribulados, mas não angustiados. Essas coisas, elas são quase gêmeas. Quem é atribulado normalmente fica angustiado. Mas ele diz, apesar de uma coisa, nós não temos a outra. Por quê? Porque nós temos esse ministério de alegre sofrimento. A outra passagem é em 2 aos Coríntios ainda, capítulo 6, de 4 a 10. E ele fala exatamente do sofrimento que os ministros do evangelho passam, especialmente na sua época, quando o evangelho é perseguido, primeiro pelos judeus e depois pelo Império Romano. Lembrando que Paulo vai morrer na perseguição levantada sob o governo de Nero. Ele diz no verso 4, pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, que é quando você passa necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, isto é, quando nós somos mal falados e quando nós somos bem falados, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. São o que nós chamamos em português, em estilo, né? Linguagem, figura de linguagem, são paradoxos. Nós não temos nada, mas nós possuímos tudo. É um paradoxo. O que ele está dizendo é que nós temos a verdadeira riqueza, mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 10, quando ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. É possível ser entristecido, mas viver sempre alegre? Sim. Eu descobri isso de uma forma, vamos dizer assim, bastante, eu posso dizer que traumática, melhor dizendo, dramática. E eu já contei isso aqui, mas eu quero só lembrar, quando tive a tristeza de enterrar minha irmã, que mais ou menos ali, por volta dos 36 anos, faleceu de um câncer que arrancou dela tudo o que podia, antes de o Senhor a levar. E quando eu olhei para o caixão e o cadáver da minha irmã, que parecia de fato um corpo mumificado, porque ela emagreceu até perder toda a capa de gordura sobre a pele, mas quando eu olhei para aquele corpo, lembrando que pela graça do Senhor Deus eu a gerei em Cristo durante a sua enfermidade, pregando-lhe o Evangelho e vendo-a entregar-se a Jesus, e por um ano dar testemunho de Cristo, inclusive
sendo instrumento para a salvação de almas. Quando eu olhei para aquele caixão, meu coração estava carregado de tristeza, mas eu fui naquele momento, mesmo entristecido, tomado de uma alegria, quando eu olhei para aquele caixão e veio-me o seguinte pensamento, creio eu, colocado pelo Senhor: esta está salva para sempre. Nunca mais o pecado a tocará, nunca mais ela será ameaçada pela morte eterna, ela está com Cristo. E esse corpo vai ressuscitar. E, meus irmãos, eu fui tomado, no meio da tristeza, de uma alegria indizível e cheia de glória. E eu entendi o que é estar entristecido, mas sempre alegre. De fato, meus irmãos, mais do que alegria, apesar do sofrimento, a nossa missão como testemunhas de Cristo nos traz a extraordinária experiência da alegria de sofrer por amor do nosso Senhor e do Evangelho. Não é apenas que o Senhor nos dá alegria no meio do sofrimento, mas Ele nos capacita a sofrer e ainda nos alegrar pelo privilégio de sofrer por amor de Cristo. Já vimos isto em Atos, no capítulo 5, 41, lembra? Quando os discípulos foram açoitados e ameaçados e proibidos de pregar em nome de Jesus. Em Atos 5, 41 diz que quando eles saíram, se retiraram do sinédrio, as costas laceradas do chicote, diz que eles saíram regozijando-se pelo privilégio, pela honra de sofrer afrontas, de terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Essa estranha alegria, meus irmãos, ela é um dos mais poderosos testemunhos do poder triunfante de Cristo, a reproduzir a glória da própria morte de Cristo na cruz, ao ponto de que essa alegria tem sido um instrumento para a conversão dos próprios perseguidores. Eles não entendem como um cristão pode resistir à perseguição, continuar pregando o Evangelho e permanecer em paz e alegria. E eles começam a perceber que isto só pode ser atribuído ao poder de Deus. Os próprios perseguidores acabam se convertendo. Também já vimos isto em Atos. Quem primeiro os perseguiu? Os sacerdotes. E em Atos 6, verso 7, diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém, se multiplicavam os discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mas Satanás não descansa, meus irmãos. Enquanto ele puder, a Bíblia diz que ele desceu até nós cheio de grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E a semelhança de Cristo, acerca do qual Lucas diz que que Satanás se retirou um pouquinho, se afastou um pouquinho até momento oportuno, do mesmo modo Satanás não descansa. E aqui no capítulo 8, Satanás prepara mais um ataque contra a igreja. Você lembra que nós temos desafios externos e internos. Eles continuam aqui, intercalados. Nós vimos como primeiro desafio externo o sinédrio que prende Pedro e João. Depois, no capítulo 5, um desafio interno, o engano, a mentira de Ananias e Safira. Ainda no capítulo 5, outra perseguição, agora prendendo todos os 12 apóstolos. E aí você tem, no capítulo 6, um outro problema interno, a murmuração dos helenistas contra os hebreus por causa da distribuição diária negligente para com as viúvas deles. E ainda no capítulo 7, nós falamos na semana passada, na mensagem intitulada A Beleza de Cristo no Testemunho de um Discípulo. Nós vimos como nós tivemos o primeiro mártir. Não foi apenas uma chicotada. Esse homem chamado Estevão, um homem segundo o coração de Deus, um homem que espelhava a beleza de Cristo, como nós vimos na semana passada, ele vai morrer. E o capítulo 7 terminou com a morte de Estevão. Diz a palavra de Deus que eles começaram a apedrejar, eles o levaram, é uma morte violenta, observe aí, no verso 58, lançando-o fora da cidade, eles o arrastaram para fora da cidade e o mataram a pedradas.
o condenaram ao apedrejamento. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós conhecemos a história de Paulo, mas nós não devemos deixar que o conhecimento nos tire o sabor desse crescendo, desse desenvolvimento que Lucas vai fazendo da história, porque nesse momento, esse homem Saulo, leia como se você estivesse lendo pela primeira vez, esse homem aparece na história como um terror para a igreja. E aqui o que você vai ver você tem então prisão e ameaça de 2, prisão dos 12, chicotadas e ameaça, prisão de Estevão e apedrejamento, e então você tem agora a perseguição de toda a igreja de Jerusalém. Agora Satanás se levanta contra toda a igreja. E é o que mostra o nosso texto. Não obstante, meus irmãos, praticamente como uma espécie de... eu esqueci agora o nome daquela expressão quando você conta, um spoiler. Não obstante, nós vamos ver nessa narrativa como o Cristo morto, ressurreto e exaltado não está em uma queda de braço com Satanás. Não é uma luta onde há um empate e desempate. Não. Jesus não está em queda de braço. Jesus não vai dizer, não é possível, Satanás. Não, não. Pelo contrário, os perseguidores da igreja, nós veremos aqui, não apenas não podem prevalecer contra ela, como se tornam na mão do Cristo exaltado instrumentos do seu avanço. Essa aqui é a beleza dessa passagem. No meio de muita tristeza, perseguição, nós vemos como o Senhor, mais uma vez, a sua soberania é exaltada, e tudo o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram é realizado por aqueles homens, ainda que eles sejam culpados pela perseguição da igreja. Meus irmãos, eu quero contextualizar para a gente entender não só esta mensagem, mas todo o conjunto ao longo dessa série de exposições em Atos. Eu quero relembrar alguns pontos importantes do livro de Atos, que foi escrito por Lucas, que escreveu também o Evangelho. Então, esse é o segundo volume, como nós vimos. E eu quero começar relembrando o propósito de Lucas. Antes da gente entrar no texto, eu quero trazer uma visão panorâmica aqui do texto. Vou tentar ser o mais rápido possível. Mas eu quero relembrar o propósito de Lucas nesse segundo volume da sua obra. Qual é o propósito dele? Relatar o que o Senhor Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos seus apóstolos, depois de ter padecido, ter ressuscitado e ter sido exaltado à destra de Deus. Jesus está no céu agora, mas ele continua agindo, ele enviou o seu Espírito, e esse Espírito empoderou a igreja, e nós devemos lembrar que Lucas está a contar nesse livro como Jesus continuou a atuar no mundo através dos seus apóstolos. Nós devemos também, meus irmãos, relembrar que Lucas, no prólogo do seu livro, no capítulo 1, ele já antecipou todo o seu conteúdo ao relatar a promessa e a missão de Jesus dada a seus discípulos, sobretudo em Atos 1:8, que é o versículo-chave desse livro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O livro, portanto, é o registro da concretização dessa promessa de Jesus e dessa incumbência dos apóstolos, e ele vai ressaltar que esse avanço da igreja não ocorre por força de qualquer planejamento estratégico, de qualquer estratégia missionária dos apóstolos. Há uma certa estratégia em alguns momentos, mas não é pela estratégia dos apóstolos, mas é por uma direção do próprio Cristo exaltado, que através do poder do Espírito Santo faz avançar o seu reino. E talvez em poucas passagens isso fique mais claro do que aqui, porque aqui não existe estratégia da igreja. A igreja não está planejando sair por aí, pregar o evangelho. Pelo contrário, a igreja está vivendo uma sensação que é muito comum, que eu acho que aqui a gente está começando a viver.
aquela sensação gostosa de estar na comunhão, de uma igreja vibrante, de uma igreja vigorosa. É tão bom cultuar, é tão bom ter comunhão, mas Deus não quer apenas que nós fiquemos nas quatro paredes, refrigerados pelo ar-condicionado. Ele deseja que nós cresçamos, e isto envolve ir, pregar, testemunhar, discipular, plantar igrejas. Então a igreja está vivendo esse momento de comunhão, aquecida pela comunhão. Então o livro vai mostrar como, apesar dela estar confortável, Deus mexe com o conforto dela, Deus perturba o conforto dela para levá-la a cumprir a missão que Jesus havia estabelecido. Eu queria ainda dizer que existe mais de uma maneira de dividir o livro. E eu gostaria de mencionar pelo menos duas que nos são úteis. Nós podemos dividir o livro da perspectiva biográfica ou da perspectiva geográfica. O que é a perspectiva biográfica? Para as crianças, biográfica é aquilo que se refere à história da vida de alguém. A biografia é a história da vida de uma pessoa. A professora contou sobre a história de Davi. Ela deu um estudo biográfico, né? Então, você pode desenvolver. Geográfico tem a ver com espaço, né? Geografia fala dos espaços das regiões. Da perspectiva biográfica, nós podemos considerar uma divisão em duas grandes partes. Você tem a primeira seção principal, que vai dos capítulos 1 a 12, onde a igreja ela cresce na região de Jerusalém e da Palestina, por isso que é biográfico. A igreja cresce em Jerusalém e na Palestina. E é interessante que, nessa fase, a história de Lucas tem Pedro como personagem humano principal. Eu meio que mesclei com biográfico aqui, mas é especialmente geográfico. E a segunda seção principal, vai do capítulo 13 ao 28, onde a igreja vai de Antioquia a Roma. Então, Jerusalém e a Palestina, Antioquia até Roma. Veja que, geograficamente, a igreja vai se deslocando de Jerusalém até aos confins da terra. E essa segunda parte, do 13 ao 28, tem Paulo como personagem humano principal. Eu creio que essa perspectiva será útil em outro momento. Agora, porém, eu quero enfatizar a perspectiva geográfica, ou melhor, biográfica. Desse ponto de vista, eu confundi. Eu apresentei a perspectiva, na verdade, biográfica, porque eu estou enfatizando Pedro e Paulo, tá? Deleta aí e volta. Perspectiva biográfica, duas partes. Uma que se concentra mais nas atividades de Pedro e a outra nas atividades de Paulo. Agora, da perspectiva geográfica, desse ponto de vista, nós podemos verificar como Lucas mostra que a ordem promessa de Jesus se cumpre em três fases que se apresentam entrelaçadas. Na primeira sessão, que nós terminamos domingo passado, vai do capítulo 1 a 7, nós somos apresentados aos apóstolos como testemunhas de Jesus em Jerusalém. E nós temos o primeiro mártir, que é Estevão, um judeu helenista morto em Jerusalém. A ênfase nos judeus helenistas, aqueles que nasceram fora de Jerusalém, mas estão ali, eles são mencionados por Lucas desde a controvérsia das viúvas, no capítulo 6. E essa ênfase no judeu helenista, que era um judeu da dispersão, ela já antecipa e faz voltar o nosso olhar para além de Jerusalém. Já a segunda sessão, ela se inicia exatamente com o nosso texto, a partir da perseguição desencadeada após a morte de Estevão, fase que estende-se até o cumprimento da promessa missão de serem testemunhas de Jerusalém, na Judéia e Samaria. Tanto em Jerusalém, vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, 1 a 7 Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Então, do 8 a 12, você vai ter o evangelho chegando em Judéia, ou seja, espalhando-se pela Judéia. Observe, os que foram dispersos, os discípulos, verso 1 de Atos 8, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Percebe aí? Então, nesse mesmo trecho, no entanto, Lucas outra vez atrai o nosso olhar para o propósito final da missão, para além de Samaria,
porque ele insere a conversão de alguém que mora além de Samaria. No capítulo 8, de 26 a 40, nós vamos ter a conversão do eunuco etíope. Ele mora na Etiópia, na África, e ele vai para a África convertido. Além da conversão também do centurião Cornélio e da sua casa, o primeiro grupo de gentios, lá em Cesareia, no capítulo 10, verso 1 em diante. E o evangelho chega, enfim, ainda no capítulo 11, na cidade de Antioquia, que vai se tornar um novo centro do cristianismo, predominantemente gentílico, não judaico. Pedro continua sendo a pessoa decisiva, e os apóstolos permanecem tendo ocupações chaves em Jerusalém, em Samaria e até em Antioquia. Mas na terceira e última sessão, do 13 ao 28, Lucas vai mostrar como a igreja se tornou testemunha até aos confins da terra, por meio do ministério do apóstolo Paulo. Do centro missionário de Antioquia, Paulo e Barnabé partem para pregar o evangelho, e aí até o final terminamos com Paulo pregando o evangelho preso em Roma, porém pregando o evangelho. Certo comentarista ressaltou que a primeira grande sessão, que é a que nós terminamos no domingo passado, que se encerrou com a morte de Estevão, ela contém 3 relatos paralelos da comunidade de Jerusalém. E esses relatos, eles têm 3 aspectos fundamentais da vida da comunidade, sendo que cada retrato destaca um desses aspectos. Esse autor destaca, por exemplo, que os 3 fundamentos, você vai ver isso repetido por Lucas. Os 3 fundamentos da comunidade, da igreja, são a fé alimentada, a fé em Jesus, alimentada pela palavra de Deus e pela oração. Segundo, a vida de solidariedade dentro da comunidade. E terceiro, a atuação no mundo fora da comunidade. Isso aqui é muito importante. Você tem a fé em Jesus, alimentada pela palavra de Deus e pela oração. Você tem a solidariedade, a unidade da igreja dentro da comunidade, mas você tem uma atuação no mundo fora da comunidade. Cada um dos retratos, nós vimos Atos 2, 42 a 47, Atos 4, 32 a 37 e Atos 5, de 12 a 16. Cada um deles destaca um desses fundamentos, não deixando de falar, mesmo que de leve, dos outros 2. E faz isso colocando no início e no final, como inclusão no trecho, o aspecto que quer destacar. A fé é alimentada pelo ensinamento ou testemunho dos apóstolos. A solidariedade é demonstrada na partilha dos bens. E a atuação fora da comunidade acontece nos milagres realizados através dos apóstolos. Esse milagre, os sinais apostólicos, eles chegam inaugurando esses pontos. Igreja, presta atenção, porque isso é importante para nós entendermos porque nós não devemos crer que homens hoje, que alegam fazê-lo, de fato façam milagres como os apóstolos. Você tem a igreja nascente, marcando o território, e ela já está na fase gentílica. Então, esses dons revelacionais eram circunscritos ao apóstolo. E por que Estevão e Filipe são os únicos que fazem sinais não sendo apóstolos? Porque exatamente Estevão, especialmente, prega o evangelho entre os helenistas. E Filipe vai pregar em Samaria. Então, não é o apóstolo que vai lá, eles vão até para confirmar a conversão, mas é por isso que apenas Estevão e Filipe curam, e fora eles só os apóstolos. Então você tem esse primeiro retrato, você tem o segundo retrato, que destaca a solidariedade do capítulo 4, 32 a 37, a partilha dos bens, começa e termina falando nisso. E no meio da fala, do testemunho que alimentava a fé, e nos milagres dos apóstolos, que faziam bem para os de fora da comunidade, depois nós temos o terceiro retrato, capítulo 5, de 12 a 16, que destaca a atuação da igreja no mundo. Veja, essa é a estrutura do livro de Lucas. E se você não pegou muita coisa, ela vai servir para lá na frente, quando eu mencionar a guisa de revisão, vir à sua mente. Ok? Então, dentro dessa estrutura, nós temos agora, então, um novo ataque satânico contra a igreja, que é a perseguição. E eu queria analisar isso agora, tratando das 4 cenas que nós vamos ver aqui. 4 cenas
nessa perspectiva de entristecidos, mas sempre alegres. A primeira cena dessa narrativa mostra a morte violenta de Estevão. E o ponto que Lucas vai mostrar, implicitamente, quer dizer, ele não fala isso com todas as letras, mas a sequência dos acontecimentos nos leva a concluir que a morte violenta de Estevão foi um incentivo à perseguição da igreja. Estevão acendeu a ira de uma sinagoga importante em Jerusalém, de vários judeus helenistas. E eles rilhavam os dentes, a Bíblia diz, quando eles ouviram, eles tapavam os ouvidos, porque Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E eles apedrejam Estevão, e Saulo é um dos perseguidores, é um dos apedrejadores de Estevão. Aliás, ele possivelmente era a principal testemunha, é por isso que diz no verso 58 que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, possivelmente porque Saulo, ele meio que presidiu todo esse julgamento e essa morte. Lembremos-nos que entre os que discutiam com Estevão, no capítulo 6, verso 9, estão judeus da Cilícia e Ásia. Saulo era da Cilícia, ele era de Tarso, cidade importante da região chamada Cilícia. Então Saulo era um daqueles que discutindo com Estevão, e você sabe que Saulo era um homem superdotado praticamente. Ele nos deixou escritos onde podemos, embora sejam inspirados, Deus não anulou o gênio de Paulo, ele o usou. Nós podemos ver o gênio de Paulo no conteúdo das suas epístolas, que era tão profundo que Pedro diz que havia certas coisas difíceis de entender. Então, esse grande apologeta do judaísmo está ali discutindo com Estevão, mas não pode prevalecer. E ele é um dos que rilham os dentes. E eles então matam Estevão, mas isso gera um ódio. Sabe, o ódio, ele nunca é arrefecido quando você o extravasa, quando você desabafa, ao contrário do que dizem algumas correntes psicológicas, porque eu conheço corrente psicológica, ele bota o paciente, bota um colchão, o paciente, você está com raiva do seu marido, então você vai fazer com esse colchão tudo que você queria fazer com o marido, e a pessoa morde o colchão, dá murro no colchão, e fala palavrão para o colchão, e fala um monte de coisa. Eu conheci uma senhora que fez isso, porque a psicóloga mandou. É uma corrente aí. Não são todas, mas é uma que fala assim. Mas ira não é assim. Quanto mais você dá vazão a ela, mais ela se alimenta, mais ela consome você. E o que acontece é que esse apedrejamento de Estevão, ele acendeu uma perseguição, uma ira dos judeus contra a igreja. E a palavra de Deus diz então que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Grande perseguição, certamente empreendida sob a liderança e a orientação e a autoridade do Sinédrio. Paulo tinha até cartas dos Sinédrios para perseguir os cristãos. Então, a violenta morte desse homem chamado Estevão é um incentivo à perseguição. E nessa primeira cena nós vemos a perseguição e nós vemos a tristeza, meus irmãos, uma tristeza de morte, grande pranto sobre um guerreiro da fé abatido. Observe aí, no versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Porque, para os judeus, deixar o corpo ao léu era o sinal da maior humilhação, para ser comido pelas aves de rapina, pelos urubus, pelos abutres. Mas esses homens piedosos tomam o corpo de Estevão e diz que fazem grande pranto sobre ele. Pela primeira vez, a igreja é estremecida. A igreja é balançada, é como se fosse um terremoto. Aqui há grande pranto, e essa palavra expressada, essa palavra traduzida por pranto, ela descreve o ato de bater no peito, bater na cabeça, sabe? Quando você está
desesperado de tristeza e bate na cabeça, bate no peito. Isso, inclusive, era um costume da cultura judaica quando se estava diante de um velório. Eles batiam no peito, gritavam, choravam, soluçavam e batiam na cabeça. Eles estavam com grande tristeza, uma tristeza de funeral. Essa é a situação da igreja, irmãos. E essa violenta perseguição, ela provoca a dispersão da igreja. Então veja, a morte do primeiro mártir, uma morte violenta, ele foi morto a pedradas, ele foi apedrejado até morrer, grande tristeza, ao ponto de baterem no peito, e além disso, eles fogem de Jerusalém. Veja que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eles têm que mudar de local de moradia. Eles têm que pegar o que talvez eles precisassem ali, que pudessem levar, mas deixar tudo para trás e ir embora. Porque aquele lugar não era mais seguro para eles. Imagine se nós vivêssemos uma realidade assim. O que isso ia trazer para a igreja? Certamente tristeza, desespero. A igreja ficaria devastada. E é isso que nós vimos na segunda cena. Como se não pudesse piorar. Depois da perseguição, do grande pranto, da dispersão, nós temos a devastação da igreja por Saulo. Nem todos conseguiram fugir. Saulo se torna o inimigo número 1 do cristianismo. Essa é a segunda cena. E ele participou de todo o julgamento de Estevão, como vimos. Mas diz a palavra de Deus no verso 3, veja que eles foram dispersos. No verso 3 diz, Saulo, porém, assolava a igreja. Essa palavra assolar significa devastar, maltratar. Significa ultraje público, humilhação pública, maus tratos físicos, deixando a igreja perturbada e aflita. A igreja ficou meio sem rumo, toda aquela alegria, todo aquele retrato que Lucas traz. Agora quase que desaparece diante dos nossos olhos, toda aquela alegria, a simpatia do povo pela igreja, parece que se transforma em antipatia. E agora eles não sabem para onde ir, então eles se espalham pela Judéia e Samaria. A Judéia é a parte sul da Palestina, estão em Jerusalém, Judéia e Samaria aqui em cima. E eles então vão dispersos, espalhando-se. A igreja está sendo não só perseguida, ela está sendo devastada. Essa é a palavra que Paulo assolava a igreja. Por que ela ficava devastada? Porque ele entrava, ele invadia as casas, diz o verso 3. Ele arrastava, ele não pedia licença, ele arrastava homens e mulheres, ele os jogava no cárcere. Nós podemos ter uma noção, aqui mesmo, na sua Bíblia, que é uma Bíblia de estudo bem simples, você tem abaixo do título A Primeira Perseguição, a passagem de Atos, a referência de Atos 26, de 9 a 11, eu peço que você abra lá. Porque ali o próprio apóstolo Paulo diz o que ele fazia quando perseguia a igreja. Atos 26, 9 a 11, ele está discursando a Agripa. Ele está já preso e ele fala como era a sua vida de perseguidor. Ele diz, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra quem? Contra o nome de Jesus, o Nazareno. A perseguição é contra Jesus. Quem persegue a igreja está perseguindo a Jesus. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões. Nós não sabemos quantos dias durou. Mas não foi uma coisa do dia para a noite, irmãos. Há tempo para investigar, com certeza pegando os principais ali. Os apóstolos, por pura graça de Deus, e porque Deus ainda tinha muito para eles desenvolverem, eles não foram atingidos aqui ainda. Mas muitos cristãos de destaque, e Estevão é um grande exemplo, eles foram arrastados para a prisão. E ele diz, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Foi o que aconteceu com Estevão. Mas aí ele vai mais. Muitas vezes
os castiguei por todas as sinagogas, porque os judeus, os discípulos, eles entravam à sinagoga porque é ali que estudava a Escritura. A partir da Escritura, eles anunciavam Cristo, para mostrar que a esperança de Israel tinha se cumprido em Cristo. E então diz que ele, na sinagoga, ele os castigava. E ele diz ainda, obrigando-os até a blasfemar. Ou seja, ele obrigava, sob tortura, que eles blasfemassem de Jesus, que eles negassem a Jesus, que eles chamassem Jesus de impostor. E ele diz, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele ia até as cidades mais longínquas, mais estranhas, menores. Não é uma coisa simples, não é uma coisa de um dia ou dois. É alguém que investiga e diz, eu vou matar até acabar essa seita, porque para os judeus era mais uma seita do judaísmo, que dizia que um impostor, na visão deles, que eles achavam que Cristo era um impostor, era o Messias. É por isso que Paulo, quando lembra quem ele era, lá em 1 Timóteo 1, a partir do verso 12, ele diz, eu era blasfemo e perseguidor e insolente, cruel, eu tinha prazer. É isso que está acontecendo, eles estão sendo torturados, presos, arrastados, humilhados em público, obrigados a blasfemar contra Cristo. A igreja ficou devastada. Essa é a situação. O que você faria? O que vai acontecer? Aí você tem a terceira cena. E a terceira cena, tudo ocorre em poucos versículos, mas muita coisa está acontecendo e um grande tempo. O tempo narrado não é igual ao tempo da narrativa. Tecnicamente, o tempo da narrativa é o tempo que o narrador leva para contar. Ele é curto, mas o tempo acerca do qual ele está narrando é longo. Não sabemos quantos dias, talvez meses, mas a igreja está debaixo de grande perseguição. São dias de trevas, e é por isso que há uma dispersão. E essa palavra dispersos, quando Lucas fala, pelo menos para um judeu que fosse, embora ele estivesse escrevendo a um gentil Teófilo, mas com certeza está escrevendo a uma igreja também, ele vai lembrar daquele período do cativeiro. É como se ele estivesse fazendo um paralelo com o cativeiro assírio e babilônico de Israel no Velho Testamento. Então, você tem a violenta morte de Estevão, que é um incentivo à perseguição. Você tem grande perseguição na igreja. Você tem a devastação da igreja, onde os cristãos são expostos à humilhação, ao ultraje, aos maus tratos, e a igreja fica perturbada, e você tem a dispersão da igreja. Tem como um projeto assim dar certo? Se você quiser vencer o inimigo, é só dispersar, não é? É só dividir. Dispersa, espalha. Não deixa ficar junto. Satanás é esperto, mas o poder e a esperteza dele, de forma alguma, podem impedir a Jesus. Nós chegamos então à quarta cena. E a quarta cena é exatamente a manifestação do poder de Cristo. Você tem morte violenta, perseguição, devastação da igreja, dispersão dos discípulos. Mas o que acontece é que quando eles chegam em Samaria, entre mentes, verso 4, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Se escondendo. Sim, eles fugiram dos perseguidores. Mas tinha uma coisa que aqueles discípulos, sendo discípulos verdadeiros, não podiam deixar de fazer. Eles foram por toda parte pregando a palavra. Aleluia. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quem são os samaritanos, nós já sabemos.
Os samaritanos não se davam com os judeus. Lembra da história da mulher samaritana? Lembra quando Pedro e João passavam por Samaria e os samaritanos pediram para Jesus sair logo? E eles pediram, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu? O judeu não falava com o samaritano era um judeu misturado, na verdade. Eles eram considerados apóstatas desde a época da divisão do reino, na época de Roboão. Eles eram considerados pessoas abomináveis para os judeus. Eles nem falavam. E os judeus, e os samaritanos, por sua vez, também não gostavam dos judeus. Então, o que acontece é que, essa é a quarta cena, Cristo é anunciado em Samaria. E não só isso, Cristo confirma a sua palavra em Samaria com sinais e prodígios realizados por Filipe. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E qual é o resultado disto? As multidões atendiam, uma palavrinha que Lucas já usou para se referir à igreja, unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Você lembra dessa fraseologia? Isso lembra a você alguma coisa? É só você ler o Evangelho. Em vários momentos, em todos os evangelhos, e Lucas não deixa de fazer isso, Jesus chegou àquele lugar e muitos espíritos imundos, possessos, saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos. É a mesma fraseologia. Quem está passando em Samaria? Quem está ali em Samaria? Cristo. Cristo está lá. Cristo está realizando os sinais. Cristo está fazendo o coxo andar. Cristo está fazendo o cego ver. Cristo está libertando as pessoas dos espíritos imundos através de um dos seus discípulos. Cristo não pode ser detido. Cristo não pode ser aprisionado pela cela. Cristo não pode ser calado pela tortura. Cristo não pode, de forma alguma, ser impedido por nenhuma força bélica, por nenhuma bomba atômica, por nenhum tipo de expediente militar. O reino de Cristo não deixará de avançar, e agora mesmo ele está avançando em lugares que nós nem imaginamos. É isto que Lucas está dizendo. Cristo confirma a sua palavra. Você lembra? Eu quero que você lembre o que os apóstolos pediram para Jesus, para Deus, no capítulo 5, quando eles são ameaçados. Você lembra, ou melhor, no capítulo 4, no verso 29, eles dizem, vamos ver a oração, verso 27 em diante, 4, 27 a 31, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Eles se levantaram contra nós, mas para fazer o quê? Contra Jesus, para fazer o quê? Tudo o que tua mão e teu propósito predeterminaram. Presta atenção. Tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que Jesus tinha dito no início de Atos? Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso não é apenas uma ordem, isso é uma promessa. É as duas coisas. Porque aquele que ordena, ele faz acontecer. Vocês vão ser até em Samaria. E, de novo, os perseguidores, levantando-se contra Cristo, agora exaltado, não fazem mais nada do que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. E eles continuam a oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Tudo que nós pedimos, Senhor, é coragem para continuar pregando. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que é que acontece aqui em Samaria? Você tem as multidões ouvindo e o Senhor Jesus estendendo a mão pelo poder do seu Espírito e realizando curas e confirmando a sua palavra que saía da boca de Filipe. Onde isso tudo nos leva, meus irmãos, e eu quero concluir. Qual é o resultado da perseguição?
Olha o que acontece aqui. As multidões atendiam unânimes. No verso 8, o que é que acontece aqui? Qual é o final da história? E houve grande alegria naquela cidade. Entristecidos, mas sempre alegres. Grande alegria naquela cidade. Nem a alegria pode ser contida. E essa é uma palavra que Lucas gosta de usar. Alegria é uma das palavras prediletas de Lucas. Alegria é algo que convive na vida cristã lado a lado com o sofrimento. O sofrimento faz parte de uma vida cristã fiel. Todos aqueles que querem ser perseguidos, que querem viver piedosamente, serão perseguidos, mas a alegria deles não lhes será tirada. Uma igreja, meus irmãos, que confia no Senhor, que prega o Evangelho fielmente, que vive o Evangelho, nunca perderá a alegria, mesmo que ela seja perseguida. Grande alegria naquela cidade. Qual é o resultado da perseguição? O que os perseguidores conseguem? Fazer o Evangelho avançar e trazer alegria para aqueles que antes eram discriminados pelos judeus. Fazer tudo o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. O que podemos concluir disso, meus irmãos? A perseguição foi determinada, ainda que os que perseguiram eram culpados. Precisa ficar claro isso. Exerceram sua livre vontade. Mas a perseguição foi pré-determinada pelo próprio Cristo exaltado para tirar a sua igreja da acomodação, para fazer a sua igreja avançar numa fronteira que ela tinha dificuldades por causa da inimizade entre as culturas. Cristo usou a perseguição. Ele não está em queda de braço com Satanás. Como disse um professor meu, lá do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, reverendo Heber Campos, o pai. O diabo é o chefe do departamento de trevas do reino de Deus. Como disse Martinho Lutero, o diabo é um cão na coleira de Deus. O diabo nada faz com a nossa vida além daquilo que o Senhor determina e permite para a sua própria glória. E tudo que o diabo conseguirá com relação à igreja dos eleitos é fazer avançar o Evangelho. Quanto mais ele perseguir, como disse Tertuliano, o sangue dos cristãos é semente. Nós nos multiplicamos quando você nos colhe. O sangue dos cristãos é semente. Por isso nós não temos que ter medo de perseguição, igreja. Nós não temos que ficar preocupados de qual vai ser o governo, e não me entenda mal, eu não estou dizendo que você não deve votar com responsabilidade, eu não estou dizendo que você não deve rejeitar aqueles que têm valores anticristãos, não estou dizendo isso, que você tem que aprovar, não estou dizendo, mas depois de você fazer tudo isso, você não pode medir a temperatura da sua fé, você não pode medir o sucesso do Evangelho por quem está lá na presidência, por quem está no Supremo Tribunal Federal. Eles nada mais fazem do que a mão e propósito de Deus predeterminaram. Eles não podem deter o reino de Deus em lugar nenhum. O reino de Deus pode ser detido. Entenda isso, cristão. Cristo exaltado está colocando cada inimigo debaixo do estrado dos seus pés, daqui do Brasil à China. E ninguém vai impedir. E quando a perseguição se levanta sobre a igreja, é para sacudir a igreja, é para despertar a igreja, é para tornar a igreja mais dependente do Senhor, é para que a igreja saia do seu conforto e pregue o Evangelho com poder. A igreja não pode ser detida, porque o seu filho, o seu Senhor, o Filho de Deus, já venceu. Eu quero terminar com uma palavra àqueles que estão aqui nesta noite e não conhecem a Cristo. Gostam de ouvir a palavra de Deus, mas nunca entregaram sua vida a Jesus. Eu quero deixar a palavra de Hebreus capítulo 2. E eu termino com esta palavra. No versículo 1 em diante, falando dessa obra que Jesus realizou, primeiro no seu ministério terreno,
E depois do seu ministério celestial, através dos apóstolos, ele diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, eu quero deixar para você que ainda não entregou sua vida a Jesus esta palavra: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação que vem por Jesus Cristo, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esta passagem é para que você creia que Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas. E para que você que ainda não confessou Jesus, se arrependa dos seus pecados, e você creia em Jesus, e você entregue a sua vida a Jesus, e você siga a Jesus, porque quem não seguir a Jesus um dia vai prestar contas a Ele. E aqueles que não se submeteram a Ele vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Jesus está fazendo o seu reino avançar. Você já faz parte dele? Se não, eu quero convidá-lo a arrepender-se dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor. E se você quiser saber um pouco mais, é só nos procurar, a mim ou a um dos irmãos aqui da igreja, para nós falarmos um pouco mais como você pode, de que maneira você pode receber a salvação e a vida eterna que estão em Jesus. Um dia Ele virá para julgar vivos e mortos. E que o Senhor Deus nos fortaleça, meus irmãos, fortaleça a nossa fé em Cristo. É por isso que nós podemos até mesmo morrer por causa de Cristo, porque Ele já morreu em nosso lugar, e a sua morte foi para nos conquistar a vida. E é por isso que, pelo menos uma vez ao mês, nós celebramos a ceia do Senhor, um sacramento por meio do qual nós celebramos a morte de Jesus. Foi por causa dessa morte que Ele pôde ressuscitar, que Ele foi exaltado à destra de Deus, para nos dar vida eterna e nos dar a garantia de que nada deterá o avanço do seu reino. Eu quero convidá-lo a essa última parte do culto, na qual nós vamos celebrar a morte de Jesus. A morte de Jesus é tão triunfante que ela é celebrada. E do mesmo modo, aqueles que nele creem podem morrer tranquilos, se morrerem por Ele, se morrerem nele, porque a morte para eles também é vitória. Tu és bem-vindo aqui.